Obrigado, mas tá ótimo, por favor. Queridas irmãs, queridos irmãos, o amor e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, quem agradecemos de fato, o convite gentil da casa, a oportunidade que nos oferece de podermos falar sobre o Evangelho de Jesus. A verdade é que nesta encarnação temos encontrado como uma fonte de lazer que mais alegra as nossas almas, estes momentos sagrados que depois de tanto tempo de costas para Jesus, refratários aos convites que o Mestre nos fazia, em sua infinita misericórdia encontramos hoje a oportunidade de, em ambientes de paz, entre irmãos queridos, confraternizando e conversando sobre as verdades que o Cristo nos oferecera, podermos assim irmos sanando o nosso passivo kármico, o nosso passivo reencarnatório. Motivo pelo que muito nos alegra a oportunidade de falar sobre o Evangelho de Jesus, e nós agradecemos a casa, mesmo sabendo das nossas muitas limitações, em nos oportunizar essas ocasiões. A nossa conversa da tarde de hoje dirige-se, perdão, como um instrumento ou como um caminho para a autolibertação, ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado de Bem-aventurados os Misericordiosos, em que, através desse título que faz eco àquela bem-aventurança anunciada por Jesus, nos convida ao exercício destas duas habilidades, misericórdia e compaixão. Inúmeras são as experiências do Cristo em sua vida, em sua existência, em que nos falara o Mestre acerca dessas duas virtudes. Poderíamos recordar já de início aquela que tanto fala aos nossos corações acerca dos erros que cometemos, porque libertação pressupõe, além de um perdão oferecido às ofensas que recebemos, também um auto-perdão frente aos erros que cometemos. Aquela mulher, provavelmente nesta ocasião já com seus cabelos desgrenhados, com o corpo marcado por aquelas mãos pesadas e julgadoras que a perseguiam, de homens hipócritas que eram incapazes de perceberem a trave que os cegava quando cegos pelo cisco que notavam no olho de vossos irmãos, de seus irmãos. Levaram-na e lançaram-na diante do Mestre. Jesus, conforme as Escrituras, estava ali à beira do mar da Galileia. O Cristo, em silêncio, escrevia algo na areia. E os evangelistas nos dizem que a indagação direcionada ao Mestre, Jesus, esta mulher fora pega em adultério, a lei mosaica manda que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Consistia, na verdade, numa espécie de tentação, uma emboscada daquelas muitas que os fariseus tentaram elaborar para constranger Jesus e fazer com que ele fosse desacreditado frente à opinião pública. No entanto, sabiamente, de maneira muito inspirada, o Mestre ali permanece em silêncio. Alguns exegetas, interpretando essa passagem, proporão a hipótese, inclusive, de que, neste instante, o Cristo escrevera na areia os erros e pecados de cada um daqueles homens que condenavam aquela mulher. Razão pela qual a benfeitora Joana de Ângeles, também no capítulo 10 do seu livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, dirá-nos que nesta cena poderíamos ter a primeira ocasião de uma psicoterapia em grupo. Jesus, como psicoterapeuta excelente, proporcionou àqueles homens o caminho, ofereceu a eles o caminho santo do perdão. Lição valiosa, portanto, que Jesus nos ilustra nesta cena é como perdoarmos. E este caminho tem por condição sine qua non, portanto, condição fundamental,
o autodescobrimento, sem o qual impossível é verdadeiramente construirmos, edificarmos em nossos corações um perdão genuíno, sairmos dessa posição a qual muitas vezes nós ocupamos, quando entendendo o convite que Jesus nos faz para perdoarmos verdadeiramente, para nos libertarmos através desta saída possível para os dilemas para os sofrimentos que encontramos quando ofendidos, quando agredidos, quando humilhados, que é uma postura enganosa de acreditarmos-nos superiores àqueles que erram, àqueles que nos ofendem. E assim nós nos colocamos nessa postura de superioridade, acreditando assim, ou nos comportando dessa maneira, dizendo de nós para com nós mesmos, deixa que Deus, sendo justo, dará a ele o que ele merece. Quase que reproduzindo aquela assertiva que está lá no Antigo Testamento, de que Deus é o Deus dos exércitos, e a ele cabe a vingança. Percebamos como muitas vezes nós assumimos uma postura covarde. Eu tenho em meu íntimo um desejo e um impulso gigante de fazer justiça com as minhas próprias mãos, de humilhar quem me humilhou, de ofender quem me ofendeu, de agredir quem me agrediu. Mas covardemente eu prefiro lavar as minhas mãos sob a aparência de pureza e elevação, dizendo: Deus fará justiça, Deus me vingará. Em termos bem simples, Deus quem agredirá, Deus quem irá ofender, Deus quem irá humilhar. Por isso que a Bíblia, e que bom que essa casa se dedicou, ou se dedica a oferecer esta oportunidade valiosa, esse verdadeiro tesouro que é o estudo das Escrituras Sagradas de maneira sistemática, detida, um NEP. Porque é preciso um exercício de exegese, um estudo que seja metódico, que tenha critério, para que possamos ir à Escritura e dela extrairmos verdadeiramente o espírito vivo do texto. De modo diferente, seremos capazes de justificar as maiores iniquidades utilizando as Escrituras Sagradas. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ele vai ter o que ele merece. Percebamos a perversão que ainda existe em nossas almas quando ocupamos este lugar. E Jesus, na ocasião de encontro com aquela mulher adúltera, ensina-nos o perdão através da autoconsciência. Aqueles homens, ao ouvirem Jesus dizer: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, escutam do Cristo uma das lições mais belas sobre humildade e sobre compaixão. Quase que um eco daquela outra ocasião em que Jesus dissera-nos: quando entendereis verdadeiramente que misericórdia quero e não holocaustos, misericórdia quero e não violência. Quando entendereis? Quase como que a nos dizer quão imperfeita é ainda a noção de justiça que vocês trazem em vossos corações. Quão limitada e restrita é a compreensão do funcionamento do universo. Quão grande a autoignorância, ao ponto de não perceberem o estágio evolutivo no qual se encontram ou no qual nós nos encontramos. O Espiritismo ele nos apresenta uma verdade profundamente incômoda. Capítulo Há muitas moradas na casa de meu Pai, em o Evangelho segundo o Espiritismo, o planeta Terra, ocupando o lugar de provas e expiações, é colocado como um ambiente onde o mal predomina. E a medida do mal que existe no mundo, ela é dada pela natureza dos espíritos que nele habitam. Qual a consequência lógica dessa verdade? Ora, se nós estamos num mundo de provas e expiações, e aqui fomos colocados pela inteligência divina, e sabemos que este mundo é caracterizado pelo predomínio do mal ainda, o raciocínio óbvio é: o mal ainda predomina em nós.
Do contrário, seríamos acusar a Deus de injusto ou de ter errado por aqui nos colocar. E aí percebamos como é importante a noção que fazemos da inteligência divina. Se compreendemos que Deus é um Deus verdadeiramente justo e bom, onisciente, onipotente, absolutamente perfeito, infinito em suas perfeições, precisamos admitir que o Criador não erra, que nos condenando à felicidade e a uma pureza absoluta, a uma perfeição relativa, nos ofertará sempre a inteligência divina de maneira muito criteriosa e criativa as ocasiões de que necessitamos para evoluirmos. De modo que se aqui estamos é porque o mal ainda em nós predomina e temos necessidade deste educandário que é o planeta Terra para rumarmos em direção a Jesus. Ou uma outra alternativa seria acreditar que nós somos missionários, espíritos muito evoluídos. E aí o perdão, não sei se seria exatamente uma questão para nós, porque aquele que não se ofende não tem necessidade de perdoar. Aquele que é realmente ciente e integrado ao seu real valor, ao seu valor íntimo, não se abala diante das vicissitudes, das impermanências, das oscilações, fruto ainda de espíritos muito imperfeitos como nós. De modo que, admitindo que nenhuma dessas opções ela nos parece lógica para a maioria de nós, resta-nos percebermos: somos espíritos ainda muito imperfeitos, profundamente necessitados de misericórdia. E o mal em nós predominando faz com que nós sejamos interpelados pela voz da nossa consciência que levará-nos a essa indagação fundamental, frente a todas as circunstâncias que nos sejam desafiadoras. Que precisamos aprender com esta ocasião? Porque para que Deus permitisse, embora não seja Ele a causa, não seja Ele a nascente, que o mal se a nós chegasse, é porque tem uma finalidade pedagógica em experimentarmos este mal. Uma traição, uma humilhação, uma violência de qualquer ordem que seja, nos levará certamente, se bem aproveitarmos, fazendo eco àquele texto também que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, bem e mal sofrer, a utilizarmos destas ocasiões como oportunidades sagradas de autolapidação, de engrandecimento espiritual. Bem sofrer é, nesse sentido, sairmos do lugar de vítima, entendermos que, estando ainda na condição de espíritos inferiores, não cabe a nenhuma criatura humana na Terra o lugar de vítima, mas sim o lugar de educando, de criatura profundamente necessitada, em suas infinitas possibilidades necessitadas de estímulos para manifestarmos esse amor que existe ainda em nossos corações. De modo que uma ocasião de humilhação se converterá para nós, a partir deste olhar, numa oportunidade valorosa para aprendermos a olhar para aquilo que é essencial, para começarmos a perceber se não estamos voltando muita importância àquilo que é exterior, àquilo que é passageiro, àquilo que não tem verdadeiramente importância. Se não estamos ocupados em projetarmos para o mundo uma persona de alguém forte, bem-sucedido, bem resolvido, que muitas vezes ocultará um movimento da nossa alma de desejo por subjugar o outro através do poder, por oprimir o outro, por dominar o outro. E nesse impulso de projeção, quando contrariados através de uma experiência de humilhação, percebamos que ocasião bendita para trabalharmos em nós essas necessidades evolutivas. Mas só bem aproveitaremos estas ocasiões se lúcidos o suficiente para, entendendo o nosso lugar de aprendizes no mundo, indagarmos a Deus que precisamos aprender, ao invés de pedirmos a Deus, naquela outra postura arrogante e prepotente: Deus, faça justiça, dê a fulano o que ele merece, ou ainda, de maneira mascarada,
me ofereça condições para eu mudar a minha situação. Como se disséssemos, o meu orgulho se sente profundamente ofendido, de modo que eu não consigo aceitar essa situação e eu preciso modificar. E não empenhamos-nos no nosso autodesenvolvimento com o propósito de fato de expressarmos amor, de redescobrirmos o nosso valor que reside não em nada, absolutamente em nada exterior, mas em dimensões profundas da nossa alma. Porque aí reside, nas palavras do benfeitor Emmanuel, o gene de Deus, o gene divino, a insígnia divina em nossas almas. Aquilo que faz com que a assertiva de Moisés, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, seja verdadeira. Fez Deus, homem e mulher, a sua imagem e semelhança, fez ele, homem e mulher. Aquilo que de fato tornar-nos-á insensíveis, invioláveis a toda ofensa, consiste nesta descoberta profunda da identidade de Deus em nós. De modo que Jesus facilita esse processo quando convida aqueles homens a olharem para dentro, a perceberem neles mesmos as muitas imperfeições que traziam, os muitos crimes que houveram cometido, os muitos erros que cometiam diariamente, para que, também reproduzindo assim uma outra fala do Mestre Jesus, retirem primeiro a trave do vosso olho, para que possam aprender então a auxiliar o vosso irmão a retirar do olho dele um cisco. Antes da acusação, o exame de consciência. Porque com frequência entendia muito bem Jesus, fazemos esse mecanismo de projeção como que a tentar nos defender do nosso ego, que muitas vezes converterá-se numa outra postura também muito arrogante e prepotente, como sendo um inquisidor interno, lançando pedras contra nós mesmos, onde utilizamos essa mesma violência prepotente que muitas vezes endereçamos para fora, agora endereçada para dentro, e com raiva de nós mesmos nos agredimos, numa postura de autodesamor profundo. E onde há ausência de amor, há desencontro com Cristo. Onde há ausência de amor, impossível se faça paz. E na ausência de paz em nosso íntimo, nada ofereceremos ao externo, ao outro, que não seja também conflito. Por isso o convite de Jesus, não para que nos acusemos, para que nos culpemos, nos violentemos, mas para que gentilmente possamos nos descobrir. Porque quando vemos-nos como sendo também capazes de ofender, muito mais fácil fica lidarmos e suportarmos a ofensa que recebemos do outro. Quando notamos o ciúme que existe em nós, a inveja que está no nosso coração, o ódio que muitas vezes consome a nossa alma, mais suportável e possível será convivermos com o ódio, os ciúmes e a inveja do outro. De modo diferente, muito difícil. Porque daí nós ocupamos um outro lugar também profundamente conveniente a consciências ainda adormecidas como a nossa, que é o lugar de acusador, de nos convertermos a juízes, onde eu sei, observamos a postura velada de prepotência a qual nós ocupamos em muitas ocasiões. Eu sei o que é melhor para o outro, como ele deveria se comportar, como ele deveria agir, o que ele deveria fazer, quando nós não conseguimos aplicar isso à nossa própria vida. Se já sabemos qual a melhor postura frente às ocasiões da existência, por que erramos? Qual a lógica que deriva disso? Talvez intelectualmente já conseguimos conceber a verdade, mas ainda não a integramos em nossa alma, ainda não aprendemos de tal maneira que este saber consolidado em nós possa ser expresso de maneira espontânea, sem pressão, sem violência.
Daí o convite de Jesus àqueles homens, e por isso Joana de Ângeles dirá-nos, foi uma psicoterapia em grupo, porque eles aprenderam que eles não precisavam lançar pedras para fora contra aquela mulher a que acusavam, nem também contra si mesmos, mas que o acolhimento e a misericórdia será sempre o melhor instrumento de libertação das almas. Seja para nós nos auto-libertarmos ou para oferecermos libertação ao outro também, entendendo que perdão não significa oferecer um benefício ao outro. A grande dificuldade que se apresenta para nós em muitas ocasiões a perdoarmos está nesse fato de que temos ainda uma noção imperfeita de justiça. Concebemos de maneira muito limitada o que é sermos justos. E aí, operando por uma lógica materialista de merecimento, acreditamos que eu tenho que dar ao outro o que ele merece. E entendendo de maneira equivocada que o perdão é oferecer uma coisa ao outro. Se eu acho que o outro não merece algo bom porque ele me fez mal, eu não vou conseguir oferecer perdão. E eu me aprisiono dessa maneira, na mágoa e no ressentimento, não conseguindo me oferecer libertação. Somos prisioneiros em jaulas nas quais nós somos também os carcereiros. Temos a chave, mas escolhemos ficar aprisionados. Por capricho, por arrogância, por ego, por orgulho. Nosso Senhor Jesus, porém, na condição de divino e incomparável psicopedagogo, nos oferece de maneira muito gentil saídas possíveis para essas prisões que as nossas fantasias nos colocam. Descubra-se. Vá para dentro. Olha que paradoxal, né? A saída para esses momentos de dor no qual encontramos-nos frente à mágoa, à decepção, à frustração, ao ressentimento. A saída não está para fora, a saída está para dentro. Vá para dentro. Ocorre que para criaturas muito pequenas como nós, ainda muito imperfeitas, é desafiador ir para dentro, é constrangedor ir para dentro. Porque neste lugar que ainda diz respeito a esta postura que aqui estamos tentando desenvolver, construir, ilustrar, é muito cômodo permanecermos alienados de nós mesmos. Porque este comportamento infantil ele é caracterizado por almejarmos ser aquilo que ainda não estamos. É como que uma criança de segunda série do ensino fundamental que gostaria de escrever um texto com a excelência de um pós-doutorado em letras. Essa postura de exigência severa e violenta contra nós mesmos e contra os outros nos aprisiona. E operando ainda de maneira infantil, incompreendendo ainda o que seja justiça, confundimos e acreditamos que sem severidade, sem violência, sem coerção, seremos lenientes e coniventes, quando o convite de Jesus não é nessa direção. Observemos, portanto, ou para isso, a postura final do Mestre nessa cena. Quando os acusadores saem, Jesus vira-se para a mulher e indaga: mulher, onde estão os teus acusadores? Mestre, eles se foram. Pois eu também não te condeno. Não te condeno. Vá e de futuro não voltes a pecar. Jesus reconhece que ela havia pecado. O Cristo reconhece que ela havia errado. O Cristo não é conivente com o erro. Jesus não passa a mão nas nossas cabeças, nem nos convida a sermos indiferentes às imperfeições que ainda trazemos em nosso íntimo. O Cristo não nos propõe esta pedagogia do laissez-faire, c'est la vie, deixe ser, deixe estar. Não imponha limites,
não se responsabilize, não pague os custos. Não é essa a proposta do Mestre. Jesus nos oferece uma perspectiva de não condenação. O Cristo nos mostra que não é através da violência endereçada a nós e aos outros que conseguiremos, de fato, a conquista das nossas almas, a libertação. E aí percebamos como é fundamental para isso nos colocarmos no lugar de aprendizes, percebemos que não estamos ainda na condição. Muito embora para muitos de nós podemos e poderíamos estar fazendo muito mais do que estamos, e aí fundamental é despertar se estamos dormindo e agirmos, nos movimentarmos, nos mobilizarmos, sairmos, fazermos de fato, não olvidando que muitas vezes nos entregamos à inércia, à paralisia também por conveniência. Ainda sobre essa postura, onde eu almejo algo muito grandioso e muito diferente daquilo que eu sou, e eu percebo em algum momento que não sou capaz de agir dessa forma, de fazer todo o bem que a irmã Dulce fazia, por exemplo, eu prefiro cruzar os braços e não fazer nada. Porque se eu não posso tudo, melhor nada. Não vale a pena investir energia e tempo para ser aquilo que eu não sou ainda, ou para parecer uma pessoa muito boa. E aí vejamos como é diferente aquele que, olhando para dentro, percebe as inúmeras necessidades evolutivas que trazemos. E diante dessas tantas imperfeições, percebemos-nos indignos de pedir qualquer coisa a Deus, que não seja apenas Mestre, Jesus, possibilite-nos escutar o divino em nós. Deus, Paizinho querido, mostre-nos que queres que façamos. Que queres que façamos? Onde estamos? Como estamos? Com quem estamos? Com os recursos que possuímos. Deus achega-se às suas criaturas humanas, através de outras criaturas humanas. Espíritos todos nós, imperfeitos como estamos, Deus age em nossas vidas, através de outras almas imperfeitas. E espere e aguarda de nós boa vontade e ânimo, para que possa manifestar-se em outras existências também através de nós. Desse modo, quando perdoamos, não oferecemos nada a outra pessoa que não seja a nós mesmos. A compaixão de percebermos que não existem culpados, existem sim responsáveis. O outro é responsável pela atitude dele, mas não pela repercussão disso em nós. De igual maneira, somos responsáveis pelas nossas atitudes, mas não pelo como a outra pessoa vai receber e ler isso que nós estamos expressando e manifestando no mundo. Podemos, em incontáveis ocasiões, imaginemos um Chico, por exemplo, que foi um farol vivo, o patrono dessa casa, quando esteve reencarnado, uma tocha viva da presença amorosa de Deus no mundo. E pessoas com as quais ele conviveu foram incapazes de perceber a grandiosidade de Jesus. Viam no deputado rico, no grande empresário, no grande político, pessoas notáveis, a quem rendia reverências, diante dos quais simbolicamente ajoelhava-se. Mas estando diante de Chico, uma verdadeira autoridade, do ponto de vista espiritual, um mensageiro, um representante divino no mundo, eram incapazes de perceber a presença daquele sol em Minas Gerais. De igual maneira, Jesus. Pessoas simples e pequeninas conseguiram perceber e alcançar o inolvidável e incomparável momento que a humanidade viveu, quando Cristo aqui entre nós esteve reencarnado. Muitos outros, porém, tendo Jesus sido a perfeita e maior manifestação do amor de Deus na terra, foram incapazes de perceber nele um homem amoroso. Viram um revolucionário, um tirano, mas não viram nele o Cordeiro de Deus, que vem para tirar o pecado, para expungir
as culpas do mundo quando nos convidando, como foi muito bem aqui colocado numa prece inspirada, quando somos convidados a imitar a Jesus. Quando Lucas propõe, Lucas o de verdade, não a falsificação, na igreja de Antioquia, que os discípulos de Jesus sejam identificados como cristãos, como pequenos cristos, propunha que nós possamos manifestar no mundo a presença de Jesus, de modo que todos aqueles que, lendo a nossa vida, lendo a nossa existência, possam ver nela um pequeno Cristo, um pequeno Jesus. E o Mestre nos oferecerá o perdão como solução, não para o outro, mas para nós mesmos. E aí vejamos, naquele instante memorável do Sermão do Monte, o Mestre começara com bem-aventurados os pobres de espírito. Como quer nos dizer, impossível será sermos mansos e pacíficos, ou ainda, no tema de hoje, impossível é uma alma verdadeiramente ser misericordiosa, compassiva e perdoar, sem antes ser pobre de espírito, sem antes se entregar à humildade, sem antes nos percebermos como estudantes ainda de segunda hora, na segunda série. Isso significa, levemos a nossa atenção, direcionemos a nossa atenção muito mais ao que nos falta enquanto aprendizado. Porque quando nos percebermos seres profundamente necessitados de evolução, de aprendizado, perceberemos como recebemos da divindade muito mais do que merecemos. Aliás, como recebemos de Deus o que não merecemos. Não naquela lógica de que Deus seja injusto, mas é porque a justiça divina, ela opera de uma maneira diferente daquela que nós concebemos. De modo que a graça de Deus se nos alcança a todos, mesmo tendo todos nós dívidas impagáveis frente aos erros que já cometemos no passado, e ainda assim temos hoje uma oportunidade santa de, num ambiente de paz entre irmãos, numa tarde de sábado, estarmos relembrando a mensagem do Cristo e aproveitarmos desta ocasião como um instrumento de redenção, de renovação íntima, aprendermos através do amor a agirmos e nos comportarmos diferente daquilo que nos trouxe até aqui, a modificarmos os nossos passados de débitos e crimes através agora do exercício da fraternidade, da união, de maneira que a consequência mais lógica que se apresenta para nós quando fazemos esse exercício do autodescobrimento e percebemos a nossa real inferioridade é um impulso espontâneo por fazermos o bem no limite das nossas forças, aproveitarmos todas as ocasiões e todo o tempo que houver disponível para exercitarmos a fraternidade, darmos daquilo que excede as nossas necessidades, não porque somos almas virtuosas, grandes missionários que viemos ao mundo para extinguir a pobreza, mas porque, entendendo quão necessitados somos e percebendo que Deus nos oferece muito mais do que merecemos, nós vamos aproveitar todas as ocasiões que nos for possível para repartirmos, para experimentarmos fraternidade, para experimentarmos comunhão com os nossos irmãos, para tentarmos no exercício de encontro com o outro, sentirmos a graça, a alegria e a satisfação da partilha, da união, do amor, enfim, colocado em prática. Vejamos então como para todas as lições de Jesus converge essa necessidade, a necessidade de humildade, e humildade se fará sempre através do autodescobrimento. Não há outro caminho possível à criatura humana que não seja aquele de descer às profundezas de seu ser, ao pântano das nossas almas, para que aí possamos descobrir os lírios que brotam, a semente do Evangelho de Jesus, que precisa utilizar deste charco como um adubo santo, como um humus. Nessa cena, inclusive, que analisamos nesta tarde, vejamos, Jesus escrevia na areia, os acusadores traziam pedras em suas mãos, humus. O radical de onde deriva a palavra humildade tem que ver exatamente com terra, com nutriente, com aquilo que é basilar, com aquilo que é essencial. A humildade é essencial para o perdão.
Impossível uma alma orgulhosa verdadeiramente perdoar. E não é possível lidarmos com o nosso orgulho, muito orgulhosos que ainda somos, o que ainda estamos, através de uma outra via que não seja esta, do autodescobrimento. Mas este autodescobrimento, que é feito com compaixão, com compreensão, com indulgência, com gentileza, é injusto a severidade de exigirmos de uma criança de segunda série que tenha ela as habilidades de um pós-doutorando. Muito embora é justo e fundamental percebermos nessa criança o potencial da excelência a ser manifesta e expressa daquele profissional formado, daquele profissional já bem capacitado. Com isso dizemos o óbvio: todos nós trazemos em nosso íntimo um amor em potencial, gritando, demandando de nós diligência, disciplina e atenção para que ele possa se manifestar, para que ele possa ser expresso. O caminho para essa manifestação está dado, o convite está feito para todos nós. E aí notemos qual o perdão a que nos convida Jesus. Não aquele da humilhação, onde viramos para o outro e dizemos: eu perdoo, numa postura de superioridade. Olha como eu sou bom. Isso que você fez não me atinge, porque você é um ser inferior, doente, descartável, perturbado, está precisando de terapia. Eu que sou muito bem resolvido, sou capaz de te perdoar. Não é essa a postura de Jesus é outra. É olhando para dentro e percebendo o charco que existe em nossa alma, indagando a divindade: meu Deus do céu, o que eu preciso aprender com essa situação? Estou me sentindo mal, estou me sentindo ferido, magoado, machucado. Meu orgulho está dilacerado. A dor está grande. E ao invés de pedirmos: meu Deus, tire de nós essa dor, a gente vai pedir que eu possa sofrer, como Paulo pede, como um verdadeiro cristão, de maneira honrosa, de maneira digna. O cristão não é aquele que não sofre, é aquele que sofre sem agredir, que sabe retribuir o mal com o bem. Não é aquele que se situa no lugar de vítima, mas que, tendo uma face agredida, é capaz de oferecer a outra numa postura de força e resiliência. Não numa postura masoquista de se entregar voluntariamente ao prazer de ser agredido, mas numa postura de amadurecimento profundo, incompreensível muitas vezes a um olhar materialista, daquele que, percebendo-se um espírito imortal, é capaz de elevar-se não sobre os demais, mas sobre a matéria, sobre aquilo que é impermanente, e a partir de um olhar mais alto contemplar quão pequenas são as nossas inquietações. Quão pequenas são as nossas inquietações. Que será uma traição que sofremos daqui a 2.000 anos, daqui a 10.000 anos? Que será uma ofensa daqui a 1 milhão de anos? Mas a importância que damos à nossa própria personalidade, ela é tão grande que faz com que nós consideremos isso uma tempestade insuperável. O outro como um criminoso monstruoso. Se não somos capazes de diminuir um pouquinho o nosso ego e percebermos o nosso lugar no mundo, e em igual patamar a todos, de aprendizes, notarmos que, tal como nós ainda trazemos necessidades inúmeras de aprendizagem, o outro também traz. E ao invés de me preocupar com a vingança, eu vou me ocupar de: meu Deus do céu, o que eu preciso aprender com essa situação? Por que está doendo tanto? Por que está me incomodando tanto? A nossa energia, a nossa atenção, o nosso olhar é direcionado numa outra direção. É por um outro caminho. E este certamente nos levará à autolibertação. Por isso que o perdão ele é muito mais consequência de várias habilidades que vamos construindo do que propriamente uma norma imposta de fora para dentro que devemos internalizar e acreditar: eu tenho que perdoar, então eu vou silenciar, vou engolir aqui a raiva que eu estou sentindo do fulano e não vou olhar para tudo isso que está acontecendo no meu íntimo, acreditando que já sou uma alma redimida e bem resolvida. E Deus espera de nós muito mais, porque, como dirá a poesia também de Tim e Vanessa, o Criador ele não aguarda, ou ele não se sacia com esboços imperfeitos de sua criação. Quer antes o Mestre, expressando o desejo de Deus, o propósito de Deus para nós, que sejamos nós também capazes de expressar esse amor em sua última possibilidade ou em sua máxima potência. E isso só será possível quando? Descobrindo-nos
irmos desfazendo e desconstruindo todas essas fantasias acerca de nós mesmos, que nós construímos sobre quem somos, mas que nós não somos. Porque toda a nossa inquietação, todos esses problemas, esses embaraços, toda essa bagunça que existe na nossa vida, deriva única e exclusivamente disso, de nos confundirmos com aquilo que nós não somos. Por isso que a riqueza material, os bens materiais, por isso que o poder, a sexualidade, tudo aquilo que excita o sensorial, são para nós provas desafiadoras. Porque elas nos convidam exatamente a ocupar este lugar, de nos confundirmos com aquilo que nós não somos, com o cargo que ocupamos, com o corpo que estamos animando momentaneamente, com a personalidade transitória, útil, porque tudo isso é útil se utilizado, ao invés de sermos por estes elementos possuídos. Tudo isso é útil, mas quando nos confundindo com estes elementos, então nos perdemos. E aquele ego, que deveria ocupar um lugar de pequenez em nossas almas, para que o divino em nós se manifestasse, para que Jesus, o Cristo, pudesse existir em nós, não ganha espaço. É asfixiado, quase que como recordando a bela parábola de Jesus, que aqui também foi numa mensagem muito bela, lida, é a semente do Evangelho que cai em um terreno onde há muitos espinhos. E ela até germina e começa a se desenvolver, mas esses espinhos asfixiam-na. Assim também nós, quando legamos a nós mesmos muita importância que não tem que ver com alto amor tem que ver com gentileza, com amorosidade, com compaixão, com compreensão em relação a nós mesmos e em relação ao outro. Alto amor não é olharmos para o espelho e dizermos como somos perfeitos, lindos e maravilhosos. Alto amor tem que ver com a coragem de reconhecermos as nossas imperfeições, as nossas limitações, as nossas iniquidades, crimes e erros que cometemos e ainda que cometemos no passado e cometemos no presente, e ainda as quedas que viremos a lidar com elas. E olhando corajosamente para isso tudo, oferecermos amor e não condenação, compaixão, acolhimento, auto-perdão e não condenação. Eis o convite de Jesus para seus discípulos. Feito este percurso, então, um dia chegará, que tal como o apóstolo Paulo, que escreve a Filemon, um amigo muito querido, e nós encerraremos a nossa reflexão pedindo licença para fazermos a leitura desta que é uma das lições mais belas acerca do perdão. Paulo humilha-se para pedir a Filemon que perdoasse um de seus servos. À época de Jesus, recordemos, a escravidão era legitimada por lei. O cristianismo, de maneira transgressora, propunha que se pusesse fim a isso. E aí notemos como é difícil para uma pessoa que acredita que um outro é sua posse, é um objeto que você comprou, e aí vejamos a noção limitada de justiça. Ora, se eu comprei, eu mereço usá-lo como me bem aprouver. É mérito meu, é merecimento meu, ele é minha posse. Eu faço com ele o que eu quiser, eu comprei. Olhando se essa não é a nossa relação com os investimentos que Deus nos faz, com os bens da inteligência, da saúde, do dinheiro. É meu, eu mereço, então eu vou usar do jeito que eu quiser. E o convite de Jesus é para que transcendamos essa lógica de justiça dos homens. Não vos conformeis com o mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não tomai a forma do mundo. Dessa justiça injusta. Porque é a justiça dos homens. Não opera conforme a justiça de Deus. E Paulo, de maneira muito corajosa, pede a Filemon: esse servo, esse escravo, que fugiu, e além de fugir, há a hipótese de que tenha inclusive roubado. Observemos a loucura de Paulo, se analisarmos apenas a partir deste olhar materialista, desse olhar dessa justiça limitada. A posse de Filemon fugiu e ainda o roubou. Devia ser morto. E o que Paulo pede a ele? Perdoa. E não é só para perdoar, como era comum que os cristãos propunham. Perdoa e aceita-o novamente como seu servo, como seu escravo, trate-o bem. Não, Paulo pede, perdoa-o e liberte-o. Isso que você comprou, dá. Isso que te roubou, que te ofendeu, que te magoou, que te machucou,
que te violentou, que foi, entre aspas, injusto, você que está sendo a vítima, perdoa. Esse é o pedido de Paulo, que se estende a todos nós. Que não é simplesmente engolirmos a seco as dores que estamos vivenciando, porque a proposta não é essa. A proposta não é essa. Jesus era um psicoterapeuta. Ele está nos convidando a um olhar mais profundo, a construirmos outro paradigma de justiça, a transcendermos, a vislumbrarmos horizontes de existência muito mais amplos, de satisfação, de alegria, de contentamento no mundo, muito mais amplos do que o mundo é capaz de nos oferecer. E por isso, com a licença dos irmãos, contando com um pouquinho mais da paciência de vocês, nós fazemos a leitura. A partir do versículo 1, Paulo, olha como ele se identificava. Prisioneiro de Jesus Cristo. Era prisioneiro, Paulo, nessa ocasião, muito provavelmente em Roma. Mas ele não era. Olha a noção de profundidade de Paulo, que não se limitava ao mundo. Ele não era prisioneiro de César, ele não era prisioneiro dos fariseus, dos saduceus, ele era prisioneiro de Jesus Cristo, porque entendia que nessa experiência que ele estava passando de sofrimento e dor na prisão, o Evangelho de Jesus manifestaria-se através dele. Havia um propósito amoroso de Deus para a sua existência. Deus, que quer que eu aprenda com essa experiência, que queres que eu faça? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, fala com amorosidade. Fala com amorosidade, nosso cooperador. E a nossa amada Áfia, companheira de Filemão, e o Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que Paulo se dirige a Filemão. Uma postura de humildade. Embora ele tivesse autoridade moral para falar, Filemão, liberta esse teu escravo. Paulo falava em nome de Jesus. Olha a postura de alguém que fala em nome de Jesus. Não é apontando o dedo, não é condenando, não é com prepotência e arrogância, como nós muitas vezes fazemos, na melhor das intenções. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. O que falávamos? Para que através de cada um de nós possa Jesus ser visto, para que através de nós manifeste-se o Cristo. Na assertiva de Paulo também, para muitas criaturas. A única carta do Evangelho do Mestre que estas terão a oportunidade de ler será a nossa própria vida. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, aí ele começa, por isso, depois dessa postura de humildade, de compaixão, de admiração, de reconhecimento, por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, Paulo está dizendo, eu podia te falar para você fazer o que eu quisesse, porque eu confio que Jesus opera através de mim, e não sou eu que falo, é Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, o escravo que havia fugido e roubado a Filemão. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, estando Onésimo preso, depois de ter fugido para uma outra localidade, visto como escravo marcado, foi aprisionado, embora não tivesse voltado para Filemão, não tivesse sido restituído, lá conhece Paulo e converte-se ao cristianismo. E Paulo intercede por ele, dizendo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil. Não foi um escravo útil, foi inútil. Não cumpriu com suas obrigações, fugiu, te prejudicou. Foi inútil. Mas agora, a ti e a mim, muito útil. Eu te o tornei a enviar. Eu o estou enviando. E espero que tu torne
novamente a recebê-lo, como as minhas entranhas, como se recebesse a mim mesmo. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse, como por força, mais voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, mas agora na glória de Deus. Não como servo, antes mais do que servo, como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Percebe? Paulo não está pedindo para que Filemão o restituísse como escravo, mas como irmão. Não seria mais servo, seria um companheiro de trabalho. E ainda está dizendo, eu queria que ele estivesse aqui comigo, me acompanhando na minha jornada, nas minhas pregações, nas prisões. Mas eu não me vejo digno de te pedir. Eu estou te pedindo, acolha-o. Não me vejo digno de pedir algo que me beneficia. Eu estou te pedindo, acolha-o como um irmão. Perdoa-o, porque o maior beneficiado será você. Isso é o testemunho que o Paulo nos dá daquilo que ele nos falara em outra ocasião. Não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Eis o lugar que ocupamos sempre que nos permitimos. Este perdão a que nos convida Jesus. Este perdão que o Mestre nos oferece, como sendo o maior, o melhor, o excelente instrumento para a nossa autolibertação. Que possa Ele, Jesus, auxiliar os nossos corações muito limitados a ampliarmos a nossa compreensão acerca da justiça e compreendendo um tantinho mais acerca do que seja a verdadeira justiça divina que se opera com caridade, com misericórdia, que possamos nos permitir, como que num ato de alto amor, a nos oferecer esta libertação através do perdão, tendo por início nessa caminhada a certeza de que aquele que se conhece a verdade, e esta verdade nos liberta. A cada um pela paciência, pela atenção, a nossa gratidão. É para os nossos corações uma caridade impagável, ainda que na condição de uma alma profundamente endividada e imperfeita, poder ser escutado a falar sobre Jesus, poder ser escutado por pessoas que certamente muito mais dignidade teriam em ocupar esse lugar que estou, mas que de maneira indulgente nos emprestam os ouvidos também compreensivos e compassivos, pelo que nós agradecemos a cada um, a Jesus e a Deus, por sua infinita misericórdia. Tenhamos todos uma excelente tarde e uma excelente noite.